Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e, atendendo ao pedido do inscrito Vinícius Araújo, eu vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do concurso de nível médio para agente comunitário de saúde da Prefeitura de Sorocaba, que aconteceu no dia 21 de julho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então, bora lá! A primeira questão dessa prova, pessoal, foi essa questão 21, e que tratou de algumas operações aritméticas fundamentais, cálculo de porcentagem e resolução de uma pequena equação de primeiro grau. A questão diz assim: durante o enchente em 2024, uma estação meteorológica registrou que um rio subiu 1,8 metro em determinado dia. No dia seguinte, o nível do rio havia baixado meio metro em relação ao dia anterior, mas no terceiro dia voltou a subir, dessa vez 2,30 metros. O nível inicial deste rio era de 7,5 metros, e nessa enchente, o seu nível bateu o recorde de uma enchente histórica ocorrida décadas atrás, nos anos 1940, superando-a em 25%. O nível máximo do rio na enchente de 1940 foi de qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando aqui que durante essa enchente, que é no ano de 2024, essa estação ela registrou que esse rio subiu 1,8 metro em um determinado dia. Mas no dia seguinte, o nível do rio havia baixado meio metro em relação ao dia anterior. Mas no terceiro dia ele voltou a subir, dessa vez 2,30 metros. E informou que o nível inicial deste rio era de 7,5 metros. Então aqui é só continha. Vamos pegar o nível inicial do rio aqui, que era 7,5 metros. Informou que nesse determinado dia ele subiu 1,8 metros. Então vamos somar aqui o nível inicial dele aqui, que era 7,5 metros, com a quantidade que ele subiu aqui nesse primeiro dia, que é 1,8. Mas no dia seguinte o nível do rio havia baixado meio metro. Então isso aqui menos do que ele abaixou. Mas no terceiro dia ele voltou a subir, dessa vez 2,30 metros. Então, mais do que ele subiu aqui no terceiro dia, que foi 2,30 metros, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente vai chegar em 11,1. Então, o nível que ele chegou aqui foi esse aqui, 11,1 metros. Aí ele informou aqui que nessa enchente o seu nível bateu o recorde de uma enchente histórica ocorridas décadas atrás, nos anos 1940, superando-a em 25%. E ele quer saber qual foi o nível máximo do rio nessa enchente aqui de 1940. Então precisa saber aqui qual foi o nível de 1940. Eu não sei qual foi esse nível de 1940, então vamos falar que o nível aqui foi um nível X. Mas eu sei que esse nível aqui, desse ano de 2024, que é esse 11,1, ele superou esse de 1940 aqui em 25%. Então, esse de 2024, que é 11,1, vai ser igual ao de 1940 aqui, que é X, mais 25%. Superou em 25%. Então, mais 25% desse nível aqui, que é X. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Observe, 25%, a gente sabe que é 25 sobre 100, que vai dar 0,25. Portanto, isso aqui vai ficar 11,1, que é igual a x mais 0,25 de x. De em matemática é vezes, então mais 0,25 vezes x. Portanto, vai ficar 11,1 igual. Agora aqui nós temos 1x mais 0,25x. Quanto que é 1x mais 0,25x? 1x mais 0,25x, aqui vai dar 1,25x. Se 11,1 é igual a 1,25x, então 1,25x é igual a 11,1. Para achar o valor do x,
É só pegar esse 1,25 que está aqui multiplicando e a gente passa ele para cá dividindo. Mas para facilitar um pouco as nossas continhas aqui, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem aqui duas casas depois da vírgula, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 100. Ao multiplicar 1,25 aqui por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso vai ficar 125 vezes x. E multiplicando 11,1 aqui por 100, a gente chega em 1110. Agora fica um pouco mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 125 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 1110 aqui por 125, você vai chegar em 8,88. Assim, o nível de 1940 desse rio aqui chegou a 8,88. Então, o nível máximo do rio na enchente de 1940 foi 8,88. Procurando isso aqui nas alternativas, a que mais se aproxima de 8,88, repare, vai ser essa da letra D, 8,8. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 22, pessoal, tratou de algumas operações aritméticas fundamentais e também resolução de uma pequena equação de primeiro grau. A questão diz assim: em uma unidade do SUS, há 80 pessoas cadastradas, organizadas em 3 categorias: homens, mulheres e crianças. Do total de pessoas cadastradas, 3/8 são homens e 14 são crianças. A fração irredutível que representa as mulheres cadastradas é qual destas daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nessa unidade do SUS aqui nós temos aqui 80 pessoas cadastradas. Então, o total de pessoas cadastradas aqui são 80. E essas 80 pessoas cadastradas foram organizadas aqui em 3 categorias, que são homens, mulheres e crianças. Informou para a gente que desse total de pessoas cadastradas aqui, que são 80, ele diz que 3/8 delas são homens. Então, os homens correspondem aqui a 3/8 desse total. Então, é 3/8 de 80. De em matemática é vezes, então vai ser 3/8 vezes 80. Aqui já poder simplificar esse 80 aqui, por 8, aqui sobra 10. 3 vezes 10, então o número de homens cadastrados aqui são 30. Informou que 14 são crianças. Então, quantas são as mulheres? Eu não sei quantas são as mulheres, então eu vou falar que a quantidade aqui é uma quantidade X. Mas eu sei que se eu somar o número de homens aqui, que são 30, com o número de mulheres, que é X, mais o número de crianças aqui, que é 14, isso tem que dar o total de pessoas cadastradas, que é 80. Pronto, é só resolver essa equaçãozinha que nós temos aqui. Bom, olha só, 30 aqui, mais 14, que vai ficar 44. Mais x, isso é igual a 80. Vamos pegar esse 44 e passar aqui para o segundo membro. Então, x vai ser 80 menos 44 vai dar 36. Pronto, então já sei que o número de mulheres cadastradas aqui são 36. Mas ele quer saber qual que é a fração irredutível que representa as mulheres cadastradas. Então, veja, as mulheres cadastradas aqui são 36. Então, eu quero a fração. Então, é 36 em relação ao total de pessoas cadastradas aqui, que é 80. Então, as mulheres são 36. Em relação a 80, representa aqui fração. 36 sobre 80. Só que ela quer a fração irredutível. Então, a gente precisa simplificar isso aqui. Para simplificar aqui, nós vamos dividir aqui em cima e embaixo por 4. 36 por 4 aqui vai ficar 9. 80 aqui por 4 vai dar 20. Então, a fração irredutível aqui vai ser 9 sobre 20. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: em uma serraria, os funcionários estão cortando toras de madeira para produzir tábuas iguais. Há toras de 2 tamanhos, tora A de 360 cm e tora B de 480 cm. O objetivo é obter, a partir dessas toras, o maior número de tábuas, todas com o mesmo tamanho e com o maior comprimento possível. O maior comprimento possível para se cortar as tábuas, de modo que todas sejam iguais e que as tábuas sejam aproveitadas sem sobras,
é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nessa serraria, os funcionários estão cortando toras de madeira para produzir tábuas iguais. E há toras de dois tamanhos aqui, ó. A tora A, que tem 360 centímetros, e a tora B, que tem 480 centímetros. Aí falou que o objetivo é obter a partir dessas toras o maior número de tábuas, todas com o mesmo tamanho e com o maior comprimento possível. Então a gente tem que pegar essas toras aqui, ó, e dividir aqui em tábuas de mesmo tamanho. Se nós vamos dividir isso aqui, ó, nós vamos pegar isso aqui, ó, cortar. Ele está cortando as toras. Então vai dividir aqui, ó, em tábuas, todas de mesmo tamanho. Eu não sei qual é esse tamanho, então eu vou falar que vai ser um tamanho X. Mas eu preciso dividir aqui essas toras todas com o mesmo tamanho X. Então vamos dividir aqui, ó, em toras de tamanho X centímetros. Repare que ele falou que não pode ter sobras. Se não pode ter sobras, significa que essa divisão aqui é uma divisão exata. Se é uma divisão exata, então esse número x ele precisa ser um divisor desses dois números aqui. E repare, precisa ser o mesmo divisor para os dois. Então, um divisor que é comum. Também informou que precisa ter o maior comprimento possível. Então, esse número x aqui que está indicando para a gente o tamanho, o comprimento de cada tábua aqui, precisa ser o maior possível. Então, nós estamos procurando o maior divisor comum entre esses dois números. Assim, a gente está procurando aqui o máximo divisor comum entre 360 e 480. Para a gente determinar esse máximo divisor comum, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente vai pegar esses dois números, a gente escreve aqui embaixo, vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez a gente não vai fatorar os números. A gente vai pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 360 e 480 ao mesmo tempo? Repare, como esses dois números aqui, ó, estão terminando aqui ó, em zero, dá para a gente dividir os dois aqui ó, por 10. 360 dividido aqui por 10 vai dar 36. 480, que é o dividido por 10, vai dar 48. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números, 36 e 48 ao mesmo tempo? Repare, dessa vez é possível dividir aqui os dois por 4. 36 aqui, ó, dividido por 4 aqui vai dar 9. 48 dividido por 4 vai dar 12. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir 9 e 12 ao mesmo tempo? Dessa vez vai ser o 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números, 3 e 4 ao mesmo tempo? Dessa vez, nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha. Então, basta multiplicar esses números aqui, ó. 3 vezes 4, 12, vezes 10 aqui, 120. Assim, o máximo divisor comum entre esses dois números, 360 e 480, deu 120. Esse máximo divisor comum é exatamente esse número x que a gente está procurando aqui, ó, que indica aqui o comprimento de cada tábua. Então, o maior comprimento possível para se cortar essas tábuas tem que ser 120 centímetros. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma questão tranquila também, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou apenas de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: o ponto ideal de umidade para que uma máquina possa descascar os grãos de café de forma automática é de 12%. Um produtor rural precisa alugar uma máquina para descascar o seu café, mas ele precisa saber o dia exato para isso, para que não perca dinheiro pagando aluguel nos dias em que ele não poderá usar a máquina. Considerando que o café deste produtor está com 22% de umidade e que ele perde 2% de umidade por dia de secagem ao sol, o produtor rural deverá alugar a máquina descascadora de café após quantos dias? Bom, veja que o texto está informando que o ponto ideal de umidade para que essa máquina possa descascar os grãos de café de forma automática aqui é de 12%.
Esse produtor rural, ele precisa alugar essa máquina para descascar o seu café, mas ele precisa saber o dia exato para isso, para que ele não perca dinheiro pagando aluguel nos dias em que ele não vai usar a máquina. Informou que o café desse produtor aqui ele está com 22% de umidade. Então, para chegar nesse ponto ideal aqui, é necessário que haja uma redução de quantos por cento? Repare, o café do produtor está com 22%, o ponto ideal é 12%. Então é necessário haver uma redução aqui de quanto? 22% menos 12%, a redução então precisa ser de 10%. Informou que ele perde 2% de umidade por dia de secagem ao sol. E ele quer saber após quantos dias que ele vai poder alugar aqui essa máquina. Então, se ele perde 2% de umidade por dia de secagem ao sol, e ele precisa reduzir aqui 10%, então se a gente pegar 10% e dividir aqui, por 2%, que é o tempo que ele leva para fazer essa secagem aqui, por dia, então 10% dividido por 2% vai precisar então de 5 dias. Então o produtor rural deverá alugar essa máquina descascadora de café após 5 dias. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola! Essa foi uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Questão 25, pessoal, foi uma questão que tratou apenas do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: um posto de saúde de uma determinada cidade percebeu com preocupação que o número de pessoas se vacinando contra a gripe e influenza durante as campanhas de vacinação vem diminuindo desde 2021. Em 2021, 8.500 pessoas foram vacinadas. Em 2022, 20% a menos de pessoas foram vacinadas com relação a 2021. Em 2023, houve queda de 15% em relação a 2022. O número de pessoas vacinadas contra a gripe em 2023 foi de qual desses daqui? Bom, veja que o texto informou para a gente que em 2021 aqui, 8.500 pessoas foram vacinadas. Mas em 2022, 20% a menos de pessoas foram vacinadas com relação a esse de 2021, que é 8.500. Então, o número de pessoas vacinadas em 2022 vai ser o número de pessoas vacinadas em 2021, que é 8.500, como é 20% a menos de pessoas, então vai ser 8.500 menos 20% desse número aqui, que é 8.500. Agora observe, 20% a gente sabe que é 20 sobre 100, que vai dar 0,2. Assim, no ano de 2022, o número de pessoas vacinadas foram quantas? Vai ser os 8.500 menos 0,2 de 8.500. De em matemática é vezes, então menos 0,2 vezes 8.500. Aí tem que fazer essa continha aí no cantinho do papel. Multiplicar 0,2 por 8.500. E fazendo essas continhas aí, você vai chegar em 1.700. Portanto, aqui nós vamos ter 8.500 menos 1.700. Assim, o número de pessoas vacinadas aqui no ano 2022 foram 6.800 pessoas. Mas informou agora que em 2023 houve queda de 15% mais em relação a 2022. Então, o número de pessoas vacinadas aqui em 2023 foi 15% a menos do que o número de pessoas vacinadas aqui em 2022, que foi 6.800. Então, em 2023, vai ser o número de pessoas vacinadas em 2022, que é 6.800, menos 15% desse número aqui, que é 6.800. Novamente, 15% a gente sabe que é 15 sobre 100, que vai dar 0,15. Assim, o número de pessoas vacinadas em 2023 vai ser 6.800 menos 0,15 de 6.800. De em matemática é vezes, então menos 0,15 vezes 6.800. Novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 0,15 por 6.800 vai chegar em 1.020. Assim, o número de pessoas vacinadas contra a gripe aqui no ano 2023 vai ser 6.800 menos 1.020. Fazendo essas continhas, a gente chega em 5.780. Portanto, o número de pessoas vacinadas contra a gripe no ano de 2023 foram 5.780 pessoas. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Essa também foi uma questão bem fácil, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!